boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar da série Mackenzie e a CESP São Paulo convidam para o bate-papo online, onde a gente tem como tema central organizações, dados e decisões. Essa é uma parceria entre a teoria e a prática na área de tecnologia da informação. Nessa área, a Universidade Presbiteriana Mackenzie ela desenvolve vários cursos. Os colaboradores das startups e empresas associadas da CESP São Paulo têm condições especiais na hora de realizar esses cursos. Meu nome é Fernando Santoro e eu sou o coordenador geral da pós-graduação do Mackenzie Rio e também coordeno um curso de pós-graduação em gerenciamento e visualização de dados para negócios. Se vocês tiverem maior interesse em conhecer melhor esse curso, eu vou deixar disponível no chat o link para vocês terem mais informações. E eu queria pedir também para vocês colocarem no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o som está legal, se o vídeo está bom, está ruim, e também colocar de onde vocês são, para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, agora eu vou apresentar os participantes do nosso bate-papo. E eu vou começar pelo Diego Santos, que é o nosso convidado. O Diego ele é Head de Inovação e Tecnologia da Nextus. Ele é um empresário brasileiro com mais de 25 anos de experiência em tecnologia do mercado e está sempre atuando na área de inovação e tecnologia. Ele é fundador de empresas como Fractal, Cybol, Prime Host e Cruiser2Go. O objetivo do Diego é ajudar as pessoas que estão iniciando os seus próprios negócios e as empresas a entender as necessidades e transformações que os negócios estão demandando. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Alô, Diego? Me ouvindo agora? Agora sim. Agora boa tarde. sim. Tudo bom, Boa Diego? tarde. Muito boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje. Beleza. E para fechar nossa mesa, eu queria dar a palavra para o nosso co-anfitrião e parceiro, que é o André Amorim, que é vice-presidente de comunicação da CESP São Paulo e Head Commercial da Next. O André ele é graduado em contabilidade, também sou, hein, André? Boa. Pós-graduado pela FGV em gestão empresarial e marketing, ele tem 32 anos de experiência em gestão de equipes e soluções corporativas, e ele já prestou várias consultorias também para empresas renomadas. Tudo bom, André? Boa tarde. Tudo ótimo, professor Fernando. Primeiro é um prazer participar do evento aqui, representando a CESPRO, que é a Associação das Empresas de Tecnologia de São Paulo, no caso a CESPRO São Paulo, que eu tenho a honra de trabalhar exatamente com o nosso presidente, o Marcelo, e representar a CESPRO nacional, né, nossa federação. Muito obrigado, professor Fernando. Obrigado também, Diego Santos, empreendedor e executivo, e obrigado a participação aí de todos. Muito bom. Então, esse é um evento que ele é promovido pelo Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios que atua no mercado corporativo. Ele é um braço da nossa universidade. Ele desenvolve estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira e oferece também treinamentos de curta duração. Então, o Mackenzie Soluções que está desenvolvendo o nosso ciclo de webinar. Então, vamos lá. Eu queria passar agora como é que vai ser o desenvolvimento da nossa atividade, né? No caso, o Diego vai fazer breves explanações, ele tem uma apresentação, uma palestra, mas é uma palestra diferente, não é aquela palestra em que vocês vão ficar 1h30 sem interação. A gente vai cortar essa palestra em blocos, então o Diego vai explanar a palestra por blocos e a gente vai interagindo. Se vocês tiverem perguntas para fazer, coloca também no chat, coloca na medida que você tiver com a dúvida, já coloca no chat, que o nosso backstage ele anota e aí no momento oportuno a gente faz a pergunta. Tá, ok? Então, Diego, é contigo. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela e só fazer um complemento adicional. É bem interativo, então fiquem à vontade em colocarem as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui também para vocês. Peço que vocês colaborem conosco.
Já estão vendo a minha apresentação? Minha tela? Sim, eu estou vendo. Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês um pouco mais sobre mim. Eu sou de Santos, sou nascido e moro em Santos. Eu sou casado há 12 anos com a Mari, minha primeira e única esposa. Eu sou pai de duas meninas, a Giovana e a Fernanda, com 4 e 7 anos. Eu também sou apaixonado por tecnologia desde muito cedo, então meu primeiro computador provavelmente foi por volta de 93, 94, quando eu comecei a entender o que era a tecnologia e aquilo me trouxe uma paixão de imediato. E desde então eu empreendo no mercado de tecnologia, já tive algumas empresas, alguns negócios diferentes, atuei como freelancer em várias questões também, consultoria, e desde então eu empreendo nos meus próprios negócios e hoje eu colaboro com as pessoas que querem continuar esse empreendimento e hoje eu continuo sendo um empreendedor, só que agora numa cadeira de executivo na Nexus. Eu vou contar um pouquinho também dessa história que pode ser interessante para vocês. A Nexus, ela é uma empresa que é derivada de uma outra empresa chamada Cluster2Go, que é a empresa do qual foi vendida, na verdade eu fui cofundador e essa empresa foi vendida para o grupo Localweb e ela é resultado de uma fusão de duas empresas, a Cluster2Go e a Localweb Corp. E desde então, aproximadamente 5 meses, ela tem agora um rebrand completo e se transformou na Nexus. E eu continuo como executivo, empreendedor em uma empresa na qual eu já não sou mais dono, mas continuo empreendendo. E a ideia aqui hoje é passar para vocês alguns capítulos que, no meu ponto de vista, fazem toda a diferença na vida de qualquer pessoa que deseja empreender, o que significa que não apenas no seu próprio negócio. E esses blocos, como bem colocado pelo professor, a gente vai separar aqui em blocos de 10 a 15 minutos, uns mais, outros menos, onde a gente pode dar uma pausa e fazer sessões de perguntas. Mas durante o intervalo, mesmo alguns slides que eu passo, eu gosto de tornar isso aqui muito dinâmico e eu vou fazer algumas perguntas para vocês para que a gente possa conhecer um pouco melhor o público. E aí, professor, eu peço que você me ajude porque eu não consigo ver o chat aqui na tela. Se caso alguém tem alguma colocação, algum ponto, fique à vontade de me interromper, tudo bem? Beleza, deixa comigo. Se eu tiver pergunta também, já vou bombardear também. E Por o favor, André na também. hora. O André também, não deixe passar. O André já me conhece, a gente trabalha já junto há um bom tempo e a gente já tem uma sinergia muito boa. Então, André, assim que você Muito tiver bom. algum ponto, fique à vontade. Perfeito. Maravilha. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é um momento de inspiração, que é o... Para mim, travou. Também. Diego, você está ouvindo a gente? Está vendo? Pessoal, só um minutinho, peço só um pouquinho de paciência. Sabe como é que é? Evento ao vivo, internet, tem dessas coisas, né? Então, peço só um pouquinho de paciência que a gente já está vendo o que pode estar acontecendo. Eu acredito que ele tá tendo acesso, mas ele não. Oi, vocês estão me ouvindo? Opa, agora sim, Diego. Olha, ainda bem que eu estou conectado no computador. Meu iPhone reiniciou. Ah, que loucura. Bom, eu Mas vou vamos continuar lá. falando aqui agora porque a apresentação continua aparecendo, certo? Certo, sem problema também. Pode Legal. continuar. E assim que o iPhone reiniciar, eu inicio o vídeo de novo. Tá ótimo. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre. Deixa eu voltar aqui na minha tela, só um momento. Pronto. Então, um momento de inspiração, a tal transformação digital, criar, inovar e nos inspirar, um mindset transformador e construir uma fábrica de MVPs, ou uma fábrica de ideias, se assim quisermos pensar. Começando pelo momento de inspiração, eu queria trazer para vocês aqui o primeiro grande conceito. O que todo empreendedor tem em comum? O que eu posso dizer sobre nós, e eu me considero parte desses empreendedores, é que nós somos sonhadores, somos inquietos. Alguns dizem que é um tal bichinho que pica você durante a sua vida, e aí você tem aquela vontade de ter ideias sobre tudo, sobre todos os problemas que você vislumbra à sua frente. E, aliás, uma coisa que eu gostaria de pensar aqui e colaborar com vocês é: vocês acham que todo empreendedor tem a sua empresa própria? Vocês poderiam colaborar comigo aqui na visão de vocês? Vocês acham que empreender realmente você precisa ter a sua empresa? E aí, professor, se você puder, por favor, dar uma olhada nas questões, seria de bom grado. Deixa comigo que eu estou mediando. Maravilha. Existem empreendedores que montam negócios. Eu poderia dizer que eu fui um desses. Existem empreendedores que são executivos numa empresa.
No meu caso, hoje, eu sou um executivo, atuo com o papel de inovação, tecnologia e estratégia na Nexus, porém eu não sou mais o dono do negócio. E existem empresários que são donos de empresas, mas não necessariamente precisam ser alguém que empreende. O empresário pode ser empresário de uma franquia, não necessariamente ele está empreendendo. Então, com esse conceito dito, a gente pode considerar que empreendedores têm características. E uma outra característica que é comum, mas é comum a todo ser humano, é que parte da nossa essência é ter um medo. E esse medo, ele te dá três possíveis reações. Ele te paralisa, ou ele faz você atacar, ou ele faz você correr. E essa é a questão que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente sente aquele medo da inovação ou o medo da criação de alguma coisa. Não se paralise pelo medo. Você precisa continuar avançando com bastante sustentabilidade, com bastante solidez, mas não pare, não deixe de avançar por conta do medo. Um outro conceito também muito importante para nos inspirar. Você não é o fracasso ou o sucesso dos seus projetos. Você tem medo de fracassar? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Mais uma vez, professor, se você observar alguma coisa no chat, seria interessante. Se tem, não tenha. Faz parte você ter o fracasso, faz parte você errar. Mais à frente nós vamos falar sobre mitigação de risco. E antes de mais nada, o que é fracasso e sucesso? Uma simples medida para dizer se você atingiu ou não o resultado esperado. O seu projeto fracassou, faz parte, aprenda com ele e crie uma nova estratégia. O que fracassou foi a sua estratégia e não você. Se você não ficou satisfeito com o resultado, redefina a sua estratégia e obtenha novos resultados. Simples assim. Eu acho que essa... Fale, por favor. Eu ia falar que é por isso que a resiliência é uma das características essenciais, né, do empreendedorismo, do empreendedor, né? Muito, muito. Esse é um excelente ponto. O que deveria ser, em essência, a todos nós. Ó, meu áudio voltou. E agora eu não estou te ouvindo, Diego. Pronto. Ótimo. Voltou? Agora Aí sim, já estou ouvindo. o ideal é você fechar o áudio do outro, senão vai dar. Já Vai fechei, dar. já saí do Ah, outro. tá ótimo. Beleza. Agora aproveitando que voltou aqui. Agora vocês estão me vendo, né? Sim, vendo e ouvindo bem. Legal. Muito bom. Bom, então, o que você colocou, professor, é super importante. A resiliência é a palavra-chave para qualquer pessoa que queira empreender em alguma coisa. Isso é super importante. Avançando um pouquinho, nós também podemos falar sobre um exemplo. Esse exemplo aqui eu peguei hoje e achei interessante compartilhar com vocês, que é a história do Michael Jordan, e eu achei demais, porque ele é realmente aquilo que representa o fracasso e o sucesso para mim. E deveria ser para a grande maioria das pessoas, se não para todas. A gente falha várias e várias vezes para que a gente possa buscar o acerto, buscar o sucesso. Isso faz parte. A gente não pode ter medo de falhar. O que a gente precisa aprender a fazer é mitigar a falha. A gente não pode falhar, e principalmente no caso de um empreendedor, a ponto dele perder tudo que ele tem, porque senão a gente cria um outro problema. A gente precisa falhar até o ponto que a gente tenha condições de se levantar de novo e continuar. Essa é a estratégia das empresas que nós vemos inovando o tempo todo. Elas falham o tempo inteiro. Elas permitem que as pessoas falhem. Isso, inclusive, é uma cultura que a maioria das empresas ainda não desenvolveram, mas deveriam começar a pensar e desenvolver. Diego, é a máxima de erre rápido e corrija mais rápido? Sim, sim. Esse é um excelente ponto. Você precisa errar rápido e corrigir. Porque se você errar rápido e você continuar errando as mesmas coisas, você continua gastando energia com algo que não vai dar certo. Então você precisa mudar sua estratégia rápido. O mundo, cada vez mais, não é de quem acerta mais e melhor. É de quem erra mais rápido, menor e acerta com mais vezes do que erra. Então, para isso acontecer, você precisa ter muitos testes, você precisa experimentar muito, errar bastante para aprender como não fazer e então você fazer como tem que ser feito. Esse é o sucesso de qualquer empresa, só que de uma forma ágil, com recursos controlados. Com certeza. Bom, avançando um pouquinho,
Isso aqui eu posso falar por mim mesmo. Eu acho que boa parte do que eu estou falando aqui agora tem a ver com a minha história e eu trouxe um pouco disso para vocês, porque realmente é super desafiador quando você está sozinho e você não terá o apoio de todos. Eu acho que é algo que todos nós temos que aceitar. Uma das coisas que você mais ouve quando você está pensando em inovar, pensando em criar alguma coisa, as pessoas dizem que ou elas não compreendem o que você está fazendo, ou elas compreendem, mas dizem que aquilo não vai funcionar, ou elas dizem que aquilo já tem alguém fazendo. Mas não importa qual seja o ponto, você precisa aprender a confiar nos seus instintos. E confiar nos instintos é outro desafio, que é um tema que nós não vamos conseguir nos aprofundar hoje. Mas confiar nos instintos, você consegue utilizá-lo como uma ferramenta super poderosa que é 1000 vezes, 100.000 vezes mais rápido do que o seu racional. Só que para fazer isso acontecer e para que você confie nele, você precisa treinar o seu instinto. E treinar o instinto é um processo, é um método que vocês podem desenvolver. Existem excelentes livros para esse tipo de coisa. Eu não tenho aqui agora como me aprofundar no tema, mas pode ser até uma conversa nova e já fica aberto aqui o convite se vocês acharem que é um tema interessante para as próximas rodadas. Outro ponto importante, não procrastine, pare de procrastinar. Tem que fazer alguma coisa? Faça. Não espere para amanhã o que você tem que fazer hoje. Eu converso com muita gente que está querendo empreender. Eu conversei com uma pessoa hoje sobre o assunto. Ela basicamente quer fazer algo que é super bacana, é super interessante, mas tem um problema, que é o problema de todo mundo. Eu não tenho tempo para isso, é difícil fazer, eu quero tanto, mas eu não sei se eu estou afim de fazer agora, se eu tenho recursos para fazer isso. Na prática, quanto mais você vai procrastinando isso, mais você vai deixando de dizer que tem tempo para aquilo, menos tempo você vai ter dedicado para aquilo. Então, todos nós temos as mesmas 24 horas. A questão é para onde você direciona os seus esforços. Então, se você realmente quer fazer aquilo, você tem que se perguntar: você está disposto a pagar o preço por aquilo que você quer fazer? Se a resposta for sim, não procrastine, vai para cima, faz o que tem que ser feito. Outro ponto importante, explore a sua criatividade. Existem as pessoas que já pensam como as outras pessoas. Eu vi uma ideia, repito a ideia. Eu vejo um negócio, eu repito o negócio. Faz parte, isso também é um tipo de modelo de empreendedorismo. Só que se você tem a chance de criar ou copiar, tente dar uma criada em alguma coisa, mesmo que você copie algo que seja a sua base, mas você traga uma novidade e essa novidade seja diferente. Isso vai fazer você ser diferente. Inclusive porque quanto mais você exercita esse movimento, mais criatividade você vai ter sem perceber. Faz parte até do movimento parecido com o instinto. Você treina a sua criatividade. Quando você menos espera, a sua ferramenta da criatividade roda muito, muito bem e você não vai precisar mais de esforço para isso. Por outro lado, eu queria destacar uma coisa que também é importante. Não complique. A ideia, ela precisa ser simples. Então, quando você cria algo, se você percebeu complexidade, tem alguma coisa errada. Dá um passo atrás e busca uma nova criatividade, porque aquela tem dificuldades para você conseguir executar. Então, esse é um processo super poderoso a compartilhar com vocês. Aqui tem um outro conceito importante da pergunta libertadora. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Essa é daquela fase que você mitiga qual que é o risco. Então, para que você não arrisque tudo que você tem e para que você também não tenha medo de arriscar, a pergunta é: qual é o pior que pode acontecer? Se você descobrir qual é o pior e você estiver disposto a aceitar aquele pior, aceite, encare, deixe o medo de lado e vai para cima. Eu diria que esse aqui é um recado super poderoso para as pessoas que ainda não conseguiram dar um próximo passo nesse modelo de empreendedorismo. Você sabe dizer qual é o maior desafio de qualquer empreendedor? Essa pergunta eu gostaria de fazer para vocês também, que estejam no chat. Professor Fernando, não sei se as pessoas estão interagindo, mas essa é uma pergunta super interessante. Qual é o maior desafio que qualquer empreendedor tem? E aqui eu também diria que qualquer executivo ou que qualquer tipo de empresário. Uma ótima pergunta. Mas, Diego, enquanto o pessoal está interagindo lá no chat, me fala, dentro dessa jornada, eu também sou empreendedor, eu tenho empresa de treinamento, então me vi bastante dentro dessa jornada. E aí, a sua experiência, o que você diz, assim, dentro desses passos, qual é o que você acha que é assim, o que mais emperra o empreendedor? É a procrastinação, o mindset, o que você acha assim, aquele estágio em que a gente fica mais parado para dar aquela mudança de patamar, né? Mudança de nível, vamos dizer assim.
Legal. Fernando, essa pergunta é excelente, inclusive para o slide que eu estou. Para mim, o maior problema, o maior desafio de um empreendedor é ele mesmo. Sim, Não é a procrastinação, não é o medo, não é o instinto, não é nenhuma outra ferramenta, é ele mesmo. Enquanto ele não entender que ele está se limitando no seu próprio contexto, ele não ele é consegue o dar o próximo agente, né? passo. Ele é o agente de mudança, né? É Ele é o próprio complicado. agente. Ele não Isso, pode esperar que o agente externo o mude. Tem que ser de dentro para fora. perfeito, Legal. perfeito. Bom, um ponto importante sobre já que esse aqui é um ponto interessante, é legal a gente pensar o seguinte: a gente não pode ter aquela síndrome do impostor. Eu acho que esse é um outro ponto importante ligado a essa questão de você precisa sair do seu próprio limite, você tem que extrapolar isso. Não tenha medo do que as pessoas pensem, do que as pessoas possam achar do seu projeto ou de você, se elas vão te julgar, se não vão te julgar. Simplesmente faça. Faça o seu melhor com os melhores recursos que você tiver disponível. A outra coisa é, não ache que o mundo está contra você. Eu já vi isso muitas vezes. Ah, porque a minha vida ela é desse jeito, porque eu não tive essa chance, porque eu não tive aquele recurso. Se você pensar hoje no Covid, o Covid que chegou para a grande maioria, inclusive uma matéria que eu li hoje, estamos na fase que mais se trocou dinheiro, se trocou riqueza de mãos na história da humanidade. Significa que o Covid chegou para todos. A diferença é que alguns aproveitaram positivamente e outros não. E veja que eu não estou dizendo que Covid é positivo. O Sim, Covid não é positivo. A pandemia não é positiva. O ponto é que essa não é a primeira pandemia e nem será a última. A gente precisa entender como que a gente se prepara para elas e como que a gente consegue tirar desse processo que é negativo as coisas que também podem ser positivas. E, de novo, estamos falando de nós mesmos. é aquele lance que o pessoal fala muito, né? Tem gente que chora e tem gente que vem de lenço, né? É isso aí, exatamente. Uma coisa que eu ouvi muito no Covid, Fernando, foi você precisa tornar o seu produto, e seja lá qual for, o álcool gel. É verdade. Não é? Você tem que fazer com que as pessoas queiram aquilo. Como fazer isso? Muita gente aprendeu a fazer isso na pandemia e está indo muito, muito bem. Outras pessoas, infelizmente, não tiveram essa mesma chance. Algumas, inclusive, não tiveram chance porque os seus mercados não tinham nenhuma aderência com o processo. Então, É o muitas momento, né? empresas morreram nesse momento, mas faz parte de qualquer processo de pandemia. Infelizmente, é assim que funciona. Sim. Bom, a outra coisa que também eu gostaria de destacar, e aí vale para qualquer pessoa, não só para empreendedor. O maior recurso que você pode desenvolver em você mesmo não é o seu lado técnico, não é o seu lado de empreendedor, não é o seu lado executivo. É de fato a sua inteligência emocional. Porque isso aqui é o pilar de qualquer coisa, inclusive daquele limite do você mesmo. Para você se descobrir, você precisa exercitar e praticar a sua inteligência emocional. O que você vai descobrir é que você não consegue fazer isso sozinho. Então, nesse próximo slide, eu trago os insights que para mim funcionam muito bem. Tenha mentores, não tenha mentor, tenha mentores, mais de um. Mentores podem ser mentores profissionais, podem ser mentores que não sejam profissionais, pode ser seu amigo, pode ser seu pai, pode ser alguém que você admira, pode ser um executivo, pode ser um par na sua empresa, pode ser qualquer pessoa que você entenda que possa tirar você do estado em que você se encontra. Isso também é um jeito de você exercitar a sua inteligência emocional. Se auto-observe bastante, faça terapia. Aqui tem muita gente que pode pensar, uau, como assim? Faça terapia, não tem nenhum problema com relação a isso, não tenha medo de fazer terapia. Isso aqui você também utiliza como ferramenta do seu processo de autodescobrimento. Descubra os seus pontos fortes e fracos, com clareza. Saiba aquilo que você é bom e o que você não é. Não tente ficar fazendo o que você não é bom. E deixe claro isso para as pessoas. Agora, o que você é bom, o que você tem de ponto forte, você tem que exercitar ele, você tem que potencializar ele. O exemplo que eu dou aqui, aí desculpe, professor Fernando, talvez, como eu não sou professor, não sou educador, talvez o exemplo não caiba para você, mas eu gosto de pensar que se minha filha é boa em matemática, eu não vou fazer com que ela fique boa em português, eu vou fazer que ela fique PhD em matemática e que ela consiga ter o mínimo do português. Então, Explorar a habilidade exercite dela, né? explorar a habilidade. Você não tem como ser bom em tudo. Você tem que ter Sim, times para fazer as coisas. Você não consegue exato. fazer tudo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu sou entusiasta dessa definição. A gente tem que
é, como é que diz? A gente tem que incentivar no que a pessoa é boa. E não, de repente, mais uma vez você está o exemplo que tem na internet, né? Você bota um peixe na árvore e não tem como você exigir que o peixe faça alguma coisa, né? Então, Exatamente. ele não tem habilidade dentro de uma árvore, ele tem habilidade no mar. Você tem que explorar o que é melhor no ser humano, com certeza. Gosto muito disso. Exatamente. Esse eu acho que é um excelente exemplo que você trouxe. E explorar os pontos fortes, inclusive, puxa aqui um tema que pode ser outra conversa super bacana de educação. A educação vai passar por um processo que você vai Já poder está. personalizar, já está, né? Você vai É, personalizar o seu ensinamento para aquilo que você é forte, não para todas as matérias igualmente, como se todos nós fôssemos iguais. Todos nós somos diferentes. Dito isso, reconheça os seus diferenciais e talentos. Dentro dos seus pontos fortes, você tem diferenciais com relação ao o seu produto, o eu produto. Você tem os seus talentos. Descubra eles, explore eles e venda, inclusive, seus talentos. Tente mostrar para a pessoa da forma mais clara e objetiva possível naquilo que você é bom, no que você não é, aquilo que você se diferencia e qual é o teu talento de fato. Isso é super importante. Esse é um Aceite desafio, né, feedbacks. Diego? É um desafio aí, principalmente o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas ou, ou, ou não entendem, não reconhecem o seu potencial, ou também não reconhecem algumas fraquezas. E aí tem muita dificuldade em conseguir desenvolver, e isso no negócio pode ser mortal. Muito, muito, André. Assim, eu vou te dizer que eu vou pegar. A minha vida não foi só de sucessos, porque eles, inclusive, como eu falei, são um espelho da minha vida, esses slides que estão aqui. Eu já fracassei algumas vezes, e eu posso dizer que os momentos que eu fracassava era quando eu insistia em fazer alguma coisa no que eu não era bom. E eu ficava tentando fazer, eu não reconhecia aquilo. Esse é o maior desafio, é você reconhecer. Só que é fácil você reconhecer isso quando o jogo passou, jogo jogado. A questão é reconhecer isso antes de acontecer, não enquanto o jogo está acontecendo, antes de acontecer. E aí é um pouco de estratégia que nós vamos falar mais à frente, que é uma das coisas que eu vejo pouco sendo utilizada, mas se eu pudesse dar um recado master aqui para todos, é a estratégia, ela tem que ser compreendida. Mais à frente a gente fala sobre isso. Bom, aceite feedbacks, aceite elogios. E aqui eu coloco um ponto que seria super interessante se todos pudessem fazer. Disponibilize seu tempo para os outros, mas de forma verdadeira. Como assim, Diego? Eu já não tenho tempo para mim mesmo. Como é que eu vou disponibilizar para os outros? Eu não estou falando para você disponibilizar 1 hora de reunião para as pessoas. Eu estou falando para você disponibilizar 15 minutos do seu tempo, 30 minutos do seu tempo. Converse com elas, dê a disponibilidade, ofereça ajuda. As pessoas precisam disso e normalmente porque elas também estão muito ocupadas, principalmente agora, tempo de pandemia, todo mundo remoto, elas não percebem, elas precisam de ajuda, como você também precisa. Agora, se você tomou consciência de que você sabe pedir ajuda, ofereça ajuda para os outros, isso é super importante. Um outro ponto, para mim, também fundamental é compartilhe seu conhecimento com os outros, mas sem filtro. Não tenha medo de compartilhar e achar que o outro vai ficar igual, melhor que você, e você vai perder o seu cargo, ou que você vai, de repente, ter alguém que compita com você. Não tenha esse medo. Compartilhe o seu conhecimento, não tenha filtros. E o principal, torne-se um mentor reverso. E aí, para quem não conhece o termo, basicamente, e ele é muito simples, naquilo que você é muito bom, se proponha a mostrar para as pessoas como funciona. Porque nem todo mundo conhece a tecnologia. A tecnologia ela é um termo muito amplo, você tem diversas especialidades dentro dela. Você é especialista em alguma coisa, alguém se sentiu interessado, explica para ele como funciona, torne-se um mentor reverso. Não estou falando apenas de tecnologia, mas também de comportamentos. Isso é super importante. Bom, professor, estou chegando já no final do bloco e a gente pode abrir para perguntas, tá? legal. Então, para fechar esse bloco aqui, gente, eu queria trazer para vocês, inclusive tem um livro no próximo slide que ele faz muito sentido para mim e pode fazer sentido para vocês também. Construir novas sinapses. Para você construir novas sinapses, existem 4 coisinhas importantes: observar, questionar, fazer networking e experimentar. E rapidamente aqui, a observar é você ficar de olho o tempo inteiro nas possibilidades. Olhe para o que já existe, olhe para como funciona, pense em maneiras diferentes. Aqui você está exercitando a sua criatividade e o seu olhar crítico. Quando você tiver o olhar crítico, você vai questionar por que é desse jeito? Por que sempre foi assim? As empresas, na maioria das vezes, elas falam, isso aí sempre foi desse jeito, isso aí é desse jeito há 10 anos.
Tá, mas por que desse jeito? Quando você pergunta isso, dá até uma tela azul nas pessoas. Ah, eu não sei, é porque foi. Agora, se você está a fim de mudar isso, se você tem responsabilidade para mudar aquilo, ou você quer exercitar esse lado proativo, você precisa experimentar e precisa fazer networking. O networking é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço e que eu aprendi a fazer há poucos anos, não foram há muitos anos atrás, mas há poucos anos atrás. E agora, em pandemia, eu afirmo para vocês que todos em casa está mais fácil de fazer networking do que nunca. Você se arrisque, pode fazer um exemplo, um exercício, vai no LinkedIn, pega uma pessoa que você não conhece, que você admira ou que você queira se conectar por qualquer motivo e manda uma mensagem poderosa para ela. Não é mandar uma mensagem de oi, tudo bem e vamos nos conectar. Manda uma mensagem para ela explicando alguma coisa muito simples em 3 linhas e pede 15 minutos do tempo dela. Eu duvido que ela não vai te dar esses 15 minutos para pelo menos te ouvir. E no mínimo você estabelece mais uma conexão. E por fim, a experimentação. Experimente o máximo que você puder. Isso aqui tem a ver com a falha. Quanto mais eu experimento, mais eu falho, mais chance eu tenho de acertar. E aí, por fim, eu deixo aqui na tela alguns livros para vocês, para quem quiser tirar algumas ideias. Eu vou só dar algum destaque aqui. Existem os super histórias. Você aprender a fazer storytelling é muito, muito bom. Você tem Beyond the Idea, fantástico também. Então, quem quiser tirar um print da tela, por favor. E também não poder destacar que hoje em dia o aprendizado é uma coisa super importante, cada vez mais. Obviamente, tem muita informação, então a gente precisa saber onde nós vamos focar. Nós temos os audiobooks que a gente precisa utilizar ao máximo. Pega o audiobook, baixa no seu celular, tem o da Amazon, tem outros audiobooks disponíveis. Vai correr na praia, vai fazer o seu exercício e ouça o audiobook. Você não precisa estar parado lendo alguma coisa para você ter novos conhecimentos. Tem outro, inclusive, chamado Blinkist, que é fantástico. São livros de 12 minutos. Você lê muito rapidamente, se interessar, aí você pega a literatura completa. Então, essas são as minhas dicas para o primeiro bloco. Fora outros recursos tecnológicos, né, como podcast. Muito. Hoje você consegue agregar conhecimento de uma maneira que é inimaginável, como se a gente pensasse antigamente, né? Nunca o conhecimento foi tão disponibilizado quanto ele é hoje. Isso Muito. é uma verdade. É muito interessante. André não, desculpa. Diego, me fala um pouco sobre o medo do empreendedor de se arriscar e de se expor. Porque eu vejo muita gente travada com boas ideias, o pessoal tem vontade de colocar as ideias em prática, mas tem aquele medo, né, de ficar travado, aquele medo de se expor e de errar. E assim como você, eu também já fracassei, mas, cara, umas 2 ou 3 vezes. E, assim, cada vez que você vai lá para baixo, para subir, já é um processo cada vez mais doloroso, né? Mas é aquilo, é o processo em busca da gente chegar no objetivo final, que é a vitória, né? Acho que esse, de repente, é um problema sério que o empreendedor enfrenta. Chega no segundo, no terceiro tropeço, o cara já dá aquela riada, né? Professor, aí tem um conceito interessante. Enquanto você falava, foi me ocorrendo aqui. Quando a gente empreende e a gente quebra, a gente perde o empreendedor. Você já parou para pensar sobre isso? E eu vejo também que tem muito com a cultura. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, os caras têm essa cultura de caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Aqui, quando você leva a primeira porrada, assim, parece que o mundo inteiro entra nas suas costas, né? E aí a cultura também pesa. Eu acho que isso aí também, e a gente pode considerar que é o seguinte, empreender no Brasil é uma aventura. Se você Exato. pensar, né? Tem tanto desafio que quando ele pensa só o seguinte, não pensa nem no produto, só a parte burocrática, que eu chamo de burocracia, só Sim. isso já é um grande desafio para ele. O fator Agora, o pior Brasil, né? disso é o fator Brasil. Agora, vamos colocar, tirando o fator Brasil, eu colocaria o seguinte: a gente não tem preparação para ser empreendedores, ou talvez ainda não tem, isso está em desenvolvimento. O nosso tradicional empreendedor, e a minha história veio disso, meu pai foi isso, ele era feirante, de repente ele virou um cara que tinha uma gessaria, que teve uma marmoraria, ele foi crescendo aos pouquinhos, e a cada momento, ele não sabia disso, mas ele tinha 50% de chance de quebrar e 50% de chance de dar certo, porque não havia uma estratégia por trás. Se ele quebrasse, ele regrediria tanto que talvez ele não tivesse condições de ter conquistado o que conquistou.
E aí é um desafio, a gente não pode perder o empreendedor. A gente tem que incentivar a empreender, a pessoa precisa aprender a empreender, o que não é fácil, é difícil, Sim. precisa de mentoria, tem metodologia para esse tipo de coisa, e não deixar ela quebrar, porque se quebrar, perdemos o empreendedor. E não que ele não vai empreender de novo, mas a velocidade dele é começar do -10, porque ele já está com, por exemplo, eu lembro do meu caso, quando eu comecei a empreender lá atrás, eu aluguei um escritório que não era tão necessário naquele momento, fui no banco, fiz uma dívida de, sei lá, 5, 7 mil reais na época, usamos o dinheiro que tinha, era o que tinha. Se a gente quebrasse, eu já saía com uma dívida de um escritório Sim. alugado, mais o dinheiro do banco. Esse é complicado. o nosso desafio. Por isso que o empreendedor tem medo. Mas a Sim. partir daí, se você dá clareza que existe método e existe como você mitigar risco, esse medo ele começa a ser controlado. Faz sentido? Legal. Muito. Vamos É, lá. Pode falar, André, por favor. Diego, e as informações hoje, como até o professor falou, que a gente tem disponível hoje no mercado, facilita também esse empreendedorismo, né? Até alguns órgãos, tipo o Sebrae, para apoiar. E isso ajuda a diminuir o fator Brasil, a diminuir um pouco da dificuldade inicial, porque eu acho que assim, que a pessoa tem que nascer com o espírito empreendedor, mas eu acho que a pessoa também vai melhorando essa forma de empreender a cada momento, né? Ele vai, se sente mais confiante, deu certo. Eu acho que como você explicou pelo seu pai, né? Acho que a autoconfiança também, né? Deu certo, eu vou mais uma etapa, faço um crescimento, mesmo não tendo um planejamento formal, mas aquele conhecimento que a pessoa adquiriu naquele momento, eu acho que colabora para o próximo espaço, não? Sim, sim. Você trouxe duas coisas que eu acho que é interessante aqui. Primeiro que, assim, todo mundo é empreendedor? Eu acho que não. Assim como todo mundo não é executivo de uma grande E nem é empresa, para ser também, né, e cara? nem é para ser, faz parte, a gente tem que ter uma diversidade para que a gente tenha equilíbrio nas coisas, né? Sim. Então, primeiro ponto é, nem todo mundo é empreendedor, tá? Se eu tiver clareza disso e eu quiser ainda assim empreender, eu tenho que pensar, eu vou empreender em quê? Eu vou empreender no negócio dos outros, eu vou empreender em algo que já foi começado, que tem diferença, ou eu vou empreender em algo que ainda não começou. E quando eu tiver essa clareza, principalmente nesse terceiro cenário, e aí o que o André trouxe que é super importante, Sebrae, a própria Cespro, outras entidades ajudam muito a esse empreendedor conseguir dar os seus próximos passos. Hoje existem as incubadoras que são próprias para esse tipo de coisa. Você tem uma ideia, você consegue encapsular essa ideia num formato que faz sentido, apresenta para uma incubadora. Se você for incubado, você já tem meio caminho andado para aquela ideia ter uma formatação bacana para ser apresentado para um investidor. Legal. Vamos lá. A Kátia colocou no chat: a falta de autoconhecimento nos leva a caminhos que não queremos. Temos que buscar o que gostamos, nosso objetivo. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Talvez a minha geração tenha sido criada para fazer o que o pai queria. De repente, assim, eu percebo que essas gerações mais novas, elas já têm um start diferente, né? Eles já são criados. Eu vejo, assim, essa garotada já está sendo criada pensando muito no prazer deles, né? No que eles gostam, né? Então, isso também, de repente, tem um aspecto positivo para o empreendedorismo, né? Não vai, você assim vê a pessoa empenhada, porque quando ela gosta de alguma coisa, ela faz com muito mais empenho, né? Acho que esse ponto que você trouxe, professor, é fundamental. Qualquer coisa pode dar certo, desde que você de fato goste e seja apaixonado por aquilo. E aí não importa qual seja essa coisa, se você gosta e está apaixonado, a chance de dar certo é muito, muito grande. Agora, um ponto que a Kátia trouxe, que me veio à memória aqui, é o seguinte: eu me lembro uma vez que eu fui fazer um curso, esses cursos que você faz de forma sequencial e tinha a ver com PNL, e era num lugar no interior de São Paulo, um lugar super bacana, super calmo. É o tipo de curso, o André talvez já tenha feito alguns desses, que quando você vai, você está acelerado, você chega lá numa sexta-feira, quando você volta na segunda para casa, parece que o mundo não existe mais. É tudo devagar, tudo tranquilo. Aí, até você pegar no tranco, já passou uma semana. Justamente porque você passa a entrar num outro contexto de tempo, de pensamento e de desenvolvimento. E eu lembro de uma situação em específico, eu perguntei para um professor que estava naquele momento, estava falando sobre PNL, falei, e aí?
Quando começa a melhorar? Ele falou, não começa a melhorar. Quanto mais você abre a caixa de Pandora que está dentro de você, mais profundo vai ficando. E mais desafios você vai encontrando, e mais problemas você vai encontrando. Só que isso não é ruim, isso é bom. Só que você tem que abrir e tem que querer abrir para continuar esse desenvolvimento. Com certeza, com certeza. Vamos seguindo, então. E Claro, vamos lá. legal. Bom, para fechar então essa minha parte aqui do bloco, quem quiser, por favor, tem um QR Code aqui, onde nós fazemos mentorias em nome da Nexus, no Juntos no Digital. E não tem apenas tecnologia e inovação, tem aqui marketing, estratégia de negócio, jurídico, UX. Fiquem à vontade em fazerem parte desse programa para quem houver interesse. Professor, estamos no segundo bloco. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta em relação ao primeiro? Alguém colocou alguma coisa no chat? Para a Kátia que colocou no chat. Por isso que eu falei para a gente seguir. Maravilha. Bom, vamos lá. A tal transformação digital. A gente ouve muito falar sobre transformação digital. E aqui uma coisa que a gente precisa pensar é a transformação digital, ela, pela palavra em si, pelo termo, ela é muito ampla. A gente está falando de qualquer coisa que está saindo do analógico para ir para o digital, é uma transformação digital. Mas o que não significa que essa transformação digital que nós estamos vivendo hoje, ela é realmente transformadora. Nós estamos no início da era da revolução da informação, bem no início dele, comparado inclusive à revolução industrial. Depois eu trago alguns dados a mais para vocês. O que significa para nós é que a gente está, na prática, tirando aquilo que nós fazíamos no papel e trazendo para o digital. A gente ainda não fez nada muito grandioso do que está por vir. O que está por vir é que vai fazer diferenças exponenciais na nossa vida daqui para frente. Então, o exemplo que eu trago aqui é IoT vai explodir de crescer nos próximos anos por conta do 5G. Big Data explode de crescer por conta do IoT e tantas outras coisas também que já são geradores de dados. Então, o conceito Data Driven aqui, que inclusive é o ponto central de onde nasceram esses webinars, a gente tem que se preocupar bastante com relação à Big Data e faltam profissionais aos montes. Hoje existe um gap de 190 mil profissionais de Big Data no mercado. É muito significativo. Não tem gente para fazer o que tem que fazer. Isso dentro AI. de uma pandemia, né, cara? Exato, exato. O gap de tecnologia hoje deve ser, no Brasil, por volta de 600 mil pessoas. Isso. E a Local Web, a Nexus, tem vaga sobrando. Os parceiros que a gente tem muito contato, vaga sobrando. Não encontra profissionais naquilo que realmente importa, ou seja, não estamos falando do nível de atendimento, o analista, esse você encontra. Né? Exato. Agora a gente está falando de especialidades, realmente é um negócio bastante desafiador. AI, inteligência artificial, algo também que vai explodir nos próximos anos, falta profissional. A robotização também é algo que a gente vai ter muito comum. Mercados vão ter robôs, os carros vão ser autônomos, a gente vai ter robô na nossa casa limpando o chão, a gente vai ter um monte de coisa relacionada a robôs e cada vez mais isso vai parecer uma coisa muito natural. Então, estamos vivenciando uma era nova e aqui eu trago para vocês uma sequência interessante. Nossa primeira era foi a caça e a pesca, e obviamente eu não quero me aprofundar nesse tipo de tema. A agricultura, quando a gente passou a dominar uma coisa super importante, que trouxe a gente até aqui, para que a gente pudesse escalar a nossa produção alimentícia no mundo. Depois entramos na era industrial, que foi fundamental, e aqui trago para vocês alguns insights já conectando com a nossa geração atual. A ferrovia foi o que o nosso e-commerce é hoje. Se vocês procurarem um texto de Peter Drucker, vocês vão encontrar que ele escreveu esse texto há 15 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, e ele elenca muito bem uma coisa que poucos de nós falávamos ainda de e-commerce, e as pessoas pensam que a grande revolução que nós vivemos na era da informação é a tecnologia, é o computador, é a nuvem, e não é, é o e-commerce. O e-commerce ele tira várias barreiras que você tem hoje para que você possa comprar de qualquer lugar do mundo. Não sei se todos aqui já tiveram essa experiência, mas você consegue entrar na Amazon.com hoje e comprar um produto para chegar na sua casa em uma semana. Eu já fiz essa experiência, é super interessante. A própria Mercado Livre hoje em dia funciona muito bem. Então, o e-commerce é a chave para que a gente consiga essa evolução, fazer com que essa evolução continue avançando cada vez mais rápido.
O outro ponto que a gente pode comparar entre as duas coisas é a mecanização. A indústria 3.0 ela foi basicamente a grande mecanização dos processos. O que nós fazemos hoje com a área da informação, e já entrando no nosso momento, é falar sobre a automação desses processos. Então, a gente digitaliza esses processos e automatiza eles ao máximo possível, o que nos leva a um novo modelo, um novo momento que nós chamamos de sociedade 5.0. O conceito da sociedade 5.0 foi criado no Japão em 2016. Para quem não conhecia o conceito, vale muito a pena estudar. É algo que a gente vai começar a ouvir com cada vez mais frequência. E ele basicamente muda o pilar de por que você está produzindo tanta tecnologia. E essa tecnologia está sendo produzida para que melhore a vida das pessoas. Democratizar o acesso à saúde, democratizar o acesso à educação, tirar as barreiras, as burocracias dos governos, cada vez menos interferir na vida das pessoas para aquilo que não precisa, apenas do modelo regulatório e não do modelo econômico, social, não necessariamente eles precisam estar à frente de tudo. Então, a sociedade 5.0, ela preza por pilares que usem a tecnologia a favor do desenvolvimento humano. E isso é muito interessante. Gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque se você pensar numa educação 5.0 ou numa saúde 5.0, que são os dois próximos grandes mercados que vão passar por transformações muito ruptivas, nem disruptivas, eu diria ruptivas, eu diria que vale a pena estudar o tema e ficar bastante atento. O que nos leva... Oi, desculpa. Claro, por favor. Não, aquilo é bem interessante, cara, porque a gente sabe que, vamos dizer, a concentração financeira traz muita pobreza e muitas vezes afeta a qualidade de vida das pessoas, né? Eu te pergunto, o digital, ele veio para melhorar isso ou para piorar? A gente vai continuar tendo a segregação, e às vezes a gente fica espantado, né? Você vê uma Amazon valendo um trilhão de dólares, né? Você vê o proprietário da Amazon, ele tem quase um PIB do Brasil, né? Então, assim, se você começa a ver uma concentração de fortunas, mas isso está distribuindo, realmente vai melhorar a vida do ser humano? O digital, isso é uma pergunta um pouco filosófica, claro, um pouco general. Claro. É claro que eu vou colocar para você a minha opinião baseado num técnico otimista. Eu sou otimista por natureza e do ponto de vista de tecnologia eu também sou otimista. Então eu poderia dizer para você o seguinte: o digital por si só não melhora a vida das pessoas. O digital por si só, ele tira o trabalho de algumas pessoas que hoje elas exercem para uma função de não ter mais aquela função e permite a criação de novas oportunidades. Só que aí, bom, tudo bem, até aí é o que nós temos hoje. Então agora eu tenho que estudar para aproveitar essas novas oportunidades. Sim, mas o que isso vai de fato melhorar a nossa vida ou melhorar a vida das pessoas? Quando a gente começar a entender que olhar para a sociedade não é da tecnologia para as pessoas, e sim das pessoas para a tecnologia. Essa é a grande mudança que a gente tem que pensar. Eu vejo, e eu falo por mim, por ser também do mundo de tecnologia, muitas vezes a gente está falando sobre tecnologias e a gente fala de uma maneira tão apaixonada sobre ela. Vou dar alguns exemplos aqui de nomes. Você fala assim, o Facebook, a própria Amazon, o Google, o YouTube, e a gente fala deles de forma apaixonada. Só que se você pensar, a gente deveria olhar o que essas ferramentas, o que esse tipo de plataforma melhora a vida das pessoas, se eles estão no modelo de fair trade, onde você consegue ter uma competição saudável. Eu não sei te dizer e nem vou julgar se a concentração de riquezas deveria estar ou não na mão de algumas pessoas, porque se estivermos falando de pessoas altamente conscientes, eu diria para você, ótimo, essas pessoas podem ajudar a mudar o mundo, mas se não estiverem na mão de pessoas tão conscientes assim, talvez seja um problema. Então eu diria para você que a gente tem que mudar só a nossa ótica, a gente esqueceu um pouco disso, olhar para as pessoas primeiro e depois para a tecnologia, mas usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Faz sentido? Total. Legal. E aí, chegamos num ponto que também está conectado com a sua pergunta, que é o seguinte: os novos normais serão digitais. Como assim, Diego? Então quer dizer, assim, talvez até algumas pessoas não tenham visto esse termo ainda, mas basicamente o digital é a conexão ou a unificação, a incorporação entre o que é físico com o digital. E isso cada vez mais vai se tornar normal e a gente pode perceber isso cada vez no nosso dia a dia.
Então, no caso da Amazon Go, que é esse vídeo que está passando, você pode entrar com a sua conta da Amazon no seu celular, com o seu NFR, você pega o produto, ninguém fala com você e você sai com esse produto na mão. Você consegue numa loja de esportes, que é a Sport Checker, no Canadá, você faz o teste com o tênis que você deseja, ele faz uma análise da sua pisada, da sua velocidade, do seu peso, do seu objetivo, e você sai de lá com um tênis especialmente desenhado para você. Hoje você pode literalmente comprar qualquer coisa pela internet, qualquer coisa, não tem limite. Você compra e você tem como entregar, porque o maior desafio de qualquer situação relacionada ao e-commerce é a logística. E a logística é algo que está sendo já enfrentado, como, por exemplo, Mercado Livre no Brasil, em pouco tempo, vai deixar de utilizar correios, porque eles montaram toda uma malha de logística Já própria. estão, sabia? Já tem alguns produtos do Mercado Livre que tem uma modalidade de entrega que é expressa, que entrega inclusive no dia seguinte. Sensacional, é do Mercado Livre mesmo. Muito bacana. Não é legal isso? Eu já fiz essa compra, que chega, comprei Também, numa cara. sexta-feira à noite, sábado de manhã chegou na minha casa. É, Eu acho isso muito impressionante. assim, impactante, impactante. Porque É aí, impactante. quase, assim, ele tem aquele comportamento psicológico que às vezes a gente evita a compra na internet porque está aquela compra de impulso que você queria logo. Mas aí, com essa lance do Mercado Livre, você compra até as 4 da tarde e no outro dia chega. Você consegue realizar esse tipo de compra, né? Que é a compra por impulso. Ah, eu quero para Exatamente. amanhã. Vai ter para amanhã. Isso é fantástico, cara. Exatamente. Isso é Eu fantástico. lembro, eu lembro, professor, que alguns anos atrás, eu lembro até minha primeira viagem para fora do Brasil foi 2009, qualquer coisa assim. E eu lembro que foi até na minha lua de mel, e quando eu fiz a primeira compra na Amazon naquela época, e chegavam os produtos no hotel, e eu ficava maravilhado com aquele tipo de coisa, falava, cara, isso aqui é impressionante. O dia que isso aqui É, chegar no Brasil, eu vou ficar super feliz que eu vou poder comprar as coisas e chegar na minha casa e tal. E aquilo que a gente tinha na Amazon e foi melhorando à medida do tempo, do produto que chegava na sua casa perfeitamente super rápido, chegou no Brasil. O Mercado isso. Livre conseguiu fazer isso. E isso vai acontecer com todos os nossos outros players no mundo, porque olha só que interessante. Se o Mercado Livre conseguiu construir a sua malha de logística, significa que ela liberou a do correio. E significa que os e-commerces estão crescendo e eles podem se aproveitar dessa malha que está liberada. Legal. Legal. E aí, eu trago mais um conceito importante, que é o 5G. Pouco ainda se fala no Brasil de forma, eu diria que, como deveria ser esse tema. E aí, talvez, infelizmente, porque nosso governo está muito preocupado em trazer outros temas, a gente tem muitas questões de estruturas políticas para serem tratadas. E aí, o 5G, mais uma vez, o consórcio foi adiado para o próximo ano, da compra das frequências necessárias para o 5G funcionar. Mas eu queria dizer para vocês aqui que a hora, o momento que o 5G chegar, e está chegando, no mundo já está sendo implementado, existe uma questão política envolvida entre dois grandes países, Estados Unidos e China, sobre quem vai dominar essa questão do 5G. Para nós somos o peixe pequeno nesse processo, eu diria que a gente só está acompanhando da janelinha, mas o mais importante é, assim que o 5G acontecer, vocês vão perceber a grande mudança que acontece na vida de todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Você vai poder, ou já existe esse tipo de coisa, você ter a sua roupa conectada à internet e você transmitir mensagens de saúde para o seu especialista. Você vai ter um médico no seu bolso conectado. Então, o exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é como que era antes e como pode passar a ser depois. Depois dessa transição, você tem os seus wearables, que são os seus relógios, são as suas roupas, são dispositivos que levam saúde, métricas de saúde sobre você em tempo real para os seus especialistas. Você vai estar conectado com o seu médico 5G a hora que você quiser. E já falando sobre educação, você vai utilizar os conceitos que realmente fazem. Aí, professor, você pode me ajudar. A pandemia trouxe para a gente uma coisa super interessante. As pessoas estão mais conectadas. Mas, ao mesmo tempo, elas estão mais desconectadas, porque elas estão prestando atenção em 2, 3, 4 coisas ao mesmo Sim, tempo, enquanto estão numa palestra, sim, com estão numa certeza. aula. Esse é um Com desafio, não certeza. é? Muito. É impactante isso também. Como É a impactante. educação em si, ela, na verdade, o que a gente está experimentando hoje na educação era algo que iria acontecer em algum momento e foi talvez antecipado, mas eu acredito que iria acontecer em algum momento. Então, ia acontecer num momento assim, infeliz, né? É. Infelizmente. Mas tudo isso que está acontecendo vai trazer uma série de mudanças, não só na educação, mas na forma de comunicação também.
Muito. E a tecnologia pode ajudar a gente a mitigar esse tipo de problema, porque quando você está com o HoloLens, por exemplo, da Microsoft, você não consegue se concentrar em outra coisa. Você se concentra no assunto no qual você se encontra. Então, a tecnologia também pode nos ajudar a melhorar esse tipo de comportamento que nós fomos obrigados a nos mudar e sem ter uma preparação adequada. Então, a tecnologia traz para a gente uma série de novas possibilidades, uma série de novos desafios, não deixam de ser, e novas oportunidades. E aí eu gosto também de trazer, além da questão visão, uma coisa um pouco mais holística, algumas coisas pragmáticas e outras nem tanto, eu queria trazer para vocês também um pouco de número relacionado ao momento que nós vivemos, o Covid. Esse relatório ele foi emitido em julho, ou seja, ele é muito recente. Eu utilizei ele com um grupo de CIOs, de C-Levels, que o André, inclusive, sabe qual é, ele participa junto comigo, aonde nós falamos sobre aceleração e recuperação. Por que só sobre aceleração e recuperação? Porque todos nós sabemos que a gente entrou, querendo ou não, numa crise, ou pelo menos uma pseudo-crise em alguns lugares ou em alguns mercados. Alguns foram de fato verdadeira, e o mercado desacelerou e ele de fato entrou numa recessão. A questão é que não adianta olhar muito para isso, porque já tinha muita gente olhando para aquele momento. A gente tem que olhar para e o próximo passo, e a aceleração do negócio, e a recuperação disso. E aí eu trago alguns números para vocês, pensando de novo na aceleração, aonde em julho as pessoas entrevistadas elas diziam que 12% das empresas estavam em aceleração, apenas 12% no Brasil. Vide a China, que estava em 40%, estando talvez 1 ou 2 meses à nossa frente com relação à pandemia. Quando eu falo de aonde você espera estar daqui 90 dias, ou seja, de julho para outubro aproximadamente, nós estamos falando que esse número saltou de 12% para 34% de perspectiva de aceleração. Isso vale também para a recuperação. Agora, olha que interessante a China, ela não mudou. Então, quer dizer que o Brasil já está chegando muito próximo de um estado que permita com que o mercado passe a se desenvolver de novo. E se vocês perceberem, Brasil contra Estados Unidos, nós também estamos à frente nesse sentido. Existem outras questões econômicas, políticas que podem estar na mesa, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o ponto é, os brasileiros estão otimistas com relação à aceleração. Isso aqui são entrevistas com C-levels de grandes companhias, grandes e médias companhias. Aqui mais um detalhe interessante sobre tecnologias. Olha que interessante, em dezembro de 2019, as pessoas diziam que investiriam menos em inteligência artificial ou sistemas cognitivos, AR, VR e até os robôs comerciais. E com a pandemia, esse número mudou, ele se inverteu. Passou-se a investir menos em segurança, que não é um tema menos importante, ele é super importante e cada vez mais será importante, mas os investimentos foram colocados em coisas que geram experiência. Qual experiência? A do Phygital. Porque se eu estou em casa, eu preciso pensar no VR, no AR. Se eu estou em casa, eu preciso começar a pensar... Diego, você escuta a gente? Está me ouvindo? Sim, sim. Deu uma travada, mas tá indo. Travou o iPhone de novo, você acredita? Tecnologia de ponta, cara. Ainda bem que eu estou conectado. Você vê o que é o backup. Já estou conectado aqui no notebook também. Perfeito. Vamos lá. Assim que ele reiniciar, eu conecto de novo. Então, voltando aqui à questão das tecnologias, houve uma mudança, uma inversão com relação às tecnologias que se esperava investir em dezembro e após a pandemia. Esse é um indicador importante que as pessoas estão investindo no digital, na experiência entre o físico e o digital. E também podemos dizer o seguinte, e os decisores? Quais são as tecnologias que eles pretendem investir nos próximos 6 meses, na opinião deles? Eles pretendem investir em tecnologias que tragam a vantagem econômica, tecnologias que sejam emergentes, e também que os transformem em pioneiros na adoção de certas tecnologias. Isso aqui é interessante porque significa que a gente está investindo em inovação. E aí o próximo número, que faz de novo dentro dessa mesma pesquisa, e enfatiza o que eu estou falando, 60% dos decisores estão investindo em compra de tecnologia focado na inovação tecnológica, ou na confiança do produto, ou na velocidade de implementação, na satisfação do cliente, que são os 4 principais pontos. E aí, para fechar essa pesquisa, eu diria o seguinte, qual é a pergunta ainda feita para eles, qual é a principal motivador de investimento nessas tecnologias?
e o principal, com 42%, é cobrir os gaps que existem hoje. O que isso aqui indica, o que isso significa? Que existia uma oportunidade de investimento antes do Covid, e isso não aconteceu, eles precisam correr atrás para que eles possam chegar no mesmo patamar de outros concorrentes. O que isso aqui traz de ponto de atenção para a gente? Talvez estejamos pagando mais caro do que deveríamos para ter acesso a certas tecnologias, e eu poderia ter feito isso no momento anterior. Talvez a preparação aqui. Esses são os números, tá, professor? E aí, se você tiver alguma pergunta, eu paro aqui nos números, senão eu continuo avançando. Eu vou pedir para a gente dar uma sequência agora até o final, porque a gente já está com tempo de palestra de 1 hora, e aí vamos deixar as perguntas para o final, pode ser? Claro, você manda. Vamos nessa então. Vamos lá. Bom, aqui eu gosto de trazer também um caso do mercado chamado Iridium. É uma empresa que foi criada em 1980 e o objetivo dela era se destacar na telefonia móvel. E qual era o ponto aqui? As torres de celular, ou seja, de satélite, custariam em torno de 100 mil dólares cada uma. Eles buscaram uma solução de construir 77 satélites de órbita da Terra em torno de um plano que foi criado em 1970, e aí seria necessário, no business plan deles, apenas 1 milhão de clientes comprando um telefone via satélite por 3 dólares, pagando 5 dólares um minuto. A parte interessante aqui é o seguinte, o que eles não contaram nesse processo, e aqui eu trago de novo o conceito de estratégia, eles estavam num plano de 1970, executando em 1980, e não consideraram a expansão do mercado em 80 e 90 de telefonia, que foi muito rápido. Naturalmente, isso aqui virou um caso de insucesso, que é interessante destacar para vocês. Foi muito dinheiro envolvido, foram aproximadamente 5 bilhões de dólares de prejuízo para a Motorola naquele momento. Esse é um caso que não deu certo. Outra informação importante que eu queria trazer é o seguinte: o poder computacional aumenta a cada 18 meses, mantendo o mesmo custo ou menor. Isso significa que nós estamos cada vez mais processando coisas com menos recursos, com menos investimento, o que nos leva a utilizar novas tecnologias cada vez mais rapidamente. Outro destaque, tecnologia disponível para todos. Isso aqui é uma impressora 3D, cada vez mais teremos impressoras em casa para fazer impressões de coisas das mais diversas possíveis. Isso já está começando a acontecer. Outro ponto importante que eu gosto de destacar, empresas analógicas e empresas digitais. Se você é uma empresa analógica, não tente ser uma empresa digital. Seja uma empresa analógica com os conceitos do digital. E aí, voltando de novo na questão do phygital. E se você é uma empresa que nasceu digital, você também precisaria fazer o processo inverso para que você possa também levar a experiência para o seu cliente. Isso é super importante, professor e André, aqui talvez até valha algum comentário, porque eu vejo muitas empresas que são analógicas e tentam se transformar em empresas digital. Isso não tem como acontecer. É um processo que não tem fit. Então, o mais importante aqui é, seja você mesmo, seja uma empresa analógica, mas se adapte para o digital para que você se torne uma empresa phygital. E o mesmo vale para empresas digitais. Pilares da transformação digital são muitos, não vou destacar todos eles aqui, é muita coisa. O que eu posso dizer para vocês é que não existe uma maneira simples de tratar a transformação digital. A transformação digital é uma série de mudanças uma dentro da outra, dentro de um processo cada vez maior, e não tem uma receita de bolo. Você precisa fazer o que tem que ser feito dentro da sua empresa com um plano muito bem estruturado, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média ou uma empresa grande. Um plano de transformação digital é super importante para que você tenha sucesso. Não esquecemos também que cultura, e aqui eu gosto de uma frase do Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso aqui é super importante para a gente não esquecer que se a gente quer inovar, a gente precisa lutar contra a cultura que sustenta as coisas como elas são hoje. Bom, e por fim, como escolher? São tantas possibilidades, quais são as melhores, quantas eu consigo executar ao mesmo tempo? São muitas dúvidas que as pessoas têm e, naturalmente, medos. E eu trago de novo aquela pergunta que é a pergunta que faz toda a diferença. Qual é o pior cenário que pode acontecer? E assim, fecho mais um bloco aqui, professor.
Professor, acho que você está no mudo. Desculpa, vamos seguindo. E no final a gente faz as perguntas, pode ser? Para Pode ser. poder. Porque o meu backstage já está me cobrando aqui que o tempo, a gente tem que estar dentro do tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, eu vou acelerar um pouco, tá? Para a gente entrar nas Boa. perguntas. Então, vamos lá. Aceleração digital. Adaptação. Isso Então, aí. vamos lá, gente. Velhas maneiras não abrem novas portas. A gente precisa pensar muito nisso. Eu preciso pensar que a minha ideia é fantástica, mas eu não sei por onde começar. Eu preciso pensar que eu já tentei criar um negócio e não tive sucesso. Acho que não levo jeito para a coisa. Será mesmo? Não tenho tempo para pensar no novo. Temos o mesmo tempo, todos nós aqui, às mesas 24 horas. A gente precisa pensar sobre isso. Não conheço de tecnologia e tudo parece muito complexo. É complexo para todos nós, uns mais, uns menos, mas é possível compreender. Eu não tenho investimento para investir ou não quero investir meu dinheiro. Aqui eu tenho só uma dica. Existe mais dinheiro do que projeto no mundo. Existem mais projetos do que gestores no mundo. Tenha isso em mente quando você pensar que existem investidores para a sua ideia. E quando você pensar que não consegue investidores para a sua ideia ou para os seus projetos, pense que talvez você não esteja apresentando para as pessoas certas, talvez da maneira correta, ou talvez sua ideia não seja boa. E tudo bem, larga a ideia e vai para a próxima. E aqui eu trago também um ponto que eu gosto de explicar, que é qual o sentido da vida. E aí você já deve ter pensado nisso, qual que é o sentido. Existe uma diferença entre sentido e propósito, que eu vejo as pessoas também confundindo bastante isso. E o sentido principal da vida é viver. É nos dar sentidos diferentes a cada momento, viver com plenitude, leveza, sem colocar pedras em cima. Colocar objetivos que não sejam alcançáveis não é bom, não é saudável. Tem que ser objetivos que a gente possa chegar, desafiadores, mas que sejam saudáveis e alcançáveis. O meu sentido de vida hoje é cuidar de mim, da minha família, aprender e ajudar o máximo de pessoas. Já sobre o sentido de vida das minhas filhas, eu brinco que é assistir o Lucas Neto. Temos, obviamente, que pôr limites nessa questão. E aí eu trago para vocês também o seguinte: incentive outras pessoas a se inspirarem pelos seus sentidos, inspirem outras pessoas, se inspiram com outras pessoas. E aí, ok, quero criar, inovar e inspirar. E aí eu entro de novo, professor, no próximo bloco aqui. Beleza. Vamos lá. Pensar grande ou pequeno. Desculpa te cortar, mas talvez esse seja o grande bloco, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então pense grande. Resultado que você tem que esperar sobre qualquer coisa. Exponencial, 10 vezes. Remova as burocracias ao máximo que você puder. Não tente burocratizar as coisas. Desburocratize. Prepare os líderes, as pessoas que estão agora, os nossos jovens, precisam ser preparados para o mindset digital. Precisaremos muito disso. Não use tecnologia, seja uma empresa de tecnologia. Faça pequeno e ágil. Lembra de pensar grande, mas faça pequeno e ágil. Pense produto e digital. Essa é a única maneira de você escalar as coisas. Pense dados, data-driven é o ponto central do negócio. Informação e conhecimento só saem a partir dos dados. Pense em escalabilidade, mas não esqueça de pensar na personalização ao mesmo tempo. As novas gerações querem coisas personalizadas, elas não querem produtos prontos, apenas produtos prontos. E não pense em produto como sendo uma caixinha fechada, mas sim algo que você pode personalizar. Torne-se uma empresa de tecnologia. Foque nas reais necessidades do seu cliente. E aí, professor, eu vou entrar na minha última etapa aqui e vou passar a bola para você. Como é que eu crio essas ideias? Como é que eu ponho tudo isso em prática? Primeira coisa que eu trago para vocês é a estratégia. O que é um produto mínimo viável? Você tem que pensar o que é uma estratégia mínimo viável. Não pense no produto primeiro, pense na estratégia. Quando você tiver a estratégia definida, aí você vai para o produto mínimo viável, que é um termo que nós ouvimos muito no mercado. Você tem que pensar no produto mínimo viável da forma mais adequada possível. Você não transforma uma roda num carro. Você transforma um carro de um tipo em carros de outro tipo. Isso é uma evolução de um produto mínimo viável. Temos que ter bastante clareza disso. Para quem não é muito claro esse conceito, peço a gentileza, por favor, de conhecerem cada vez mais. Produto mínimo viável é o que torna você
ágil para a criação de novos produtos. Não existe certo e errado, não existe processo fixo. Aqui eu trago para vocês, e aqui, professor, vai ficar compartilhado com o pessoal também, um processo que a gente utiliza hoje, um processo de descoberta de 2 semanas, um processo de go ou não go de 2 semanas, e um processo de desenvolvimento de 4 semanas. Ou seja, em 2 meses você pode ter uma ideia prática funcionando. Obviamente eu não vou entrar em cada detalhe da caixinha, mas basicamente de uma ideia, uma concepção, você consegue ter um MVP na sua mão. E um MVP depende do tipo de prototipação que você quer fazer. Existem inúmeras formas de você prototipar alguma coisa e níveis de investimento. Qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? Qual é o problema? Quem é o cliente? A famosa persona. Quais são as jornadas dessas personas? Qual é a conveniência que você vai levar para o seu cliente? E aqui vai de novo mais uma dica, um livro chamado A Conveniência é o Nome do Jogo, do Arthur Igreja. Fantástico livro, dá para tirar muito insight desse livro. O que define o sucesso? Se você não tiver definição de sucesso, não tiver estratégia, qualquer coisa serve. Você não precisa nem perder muito tempo, você não consegue nem definir o que é fracasso ou o que é sucesso. Então defina muito bem o que é sucesso. Como o seu projeto será sustentado? Isso é importante ser pensado. A gente pode pensar numa ONG, mas ele tem que ter sustentabilidade. Você pode pensar num produto que salve o mundo, mas tem que ter sustentabilidade. Existem muitas ferramentas no mercado. De novo, não vou falar sobre todas elas. Aqui eu trago só a matriz CSD, o não é, faz, não faz, matriz de valor e esforço. Existem muitas ferramentas no mercado para você conseguir desenvolver uma ideia. O Canvas é um deles, o Lean Canvas e o Business Canvas é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço para fazer esse tipo de coisa, junto com Design Thinking. Você tem que pensar na arquitetura na mesma proporção de risco, o que significa que não invista muito tempo numa coisa que você sabe que não tem tanto risco assim, ou não vai escalar num nível que você imagina. Arrisque o suficiente, invista o suficiente para que você não se debruce e torne a ideia da sua vida. Explore em 2 meses essa ideia e transforme ela num negócio, ou você mata a ideia e vai para o próximo negócio. Use o conceito bimodal, não tente fazer da tecnologia escolher a mais perfeita de todos os tempos, escolha aquela que te atende naquele momento, e no momento 2 você troca a tecnologia, não há um problema fazer isso. Mais um livro importante, se vocês quiserem pegar, fantástico, Business Model Generation e Testing Business Ideas, 2 livros que são interessantíssimos para aprender o processo de inovação e tirar a ideia do papel para um modelo prático. O momento mais importante do processo, ou seja, vou ou não vou, invisto ou não invisto. Definir se você vai fazer uma fábrica de software ou ter um time próprio, isso também é muito importante. Evite o custo fixo, evite você fazer investimentos que você não tenha como desligar simplesmente se der errado. Você pode olhar para ponto de função ou horas de desenvolvimento, isso aqui são conceitos para quem quer desenvolver software. O desenvolvimento tradicional ou low-code, ou seja, tem ferramentas que aceleram o seu desenvolvimento. Fique ligado nesse tipo de coisa. Tudo isso são ideias para vocês trazerem novos conceitos e novos métodos. Não esqueça da cabeça bimodal, ou seja, não tente fazer o modelo perfeito. E defina as suas métricas, meça as suas métricas e saiba dizer se você está tendo sucesso o tempo todo. Todos os meses, todos os quartos, você precisa medir isso e fazer com que o seu negócio continue avançando ou que você tenha que matar ele. E assim, finalizo a minha apresentação, professor. Muito bom, cara. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas mesmo assim eu vou fazer uma pergunta e vou pegar uma pergunta da audiência. A minha pergunta é, assim, de toda a sua experiência, Diego, como é que você enxerga o impacto que a transformação digital vai ter nas empresas já em médio prazo, não é nem longo prazo, não, digo médio prazo mesmo. É assim, no Brasil, qual é o impacto que você enxerga? O impacto que eu enxergo, nós já estamos vivenciando ele, né? Na prática. Nós já estamos sofrendo os impactos da transformação digital, tanto das empresas que se transformaram por conta do Covid e as empresas que não se transformaram. As empresas que conseguiram se transformar por conta do Covid, essas empresas estão surfando uma onda agora nunca antes vista.
As empresas que não se transformaram entraram em crise. E agora nós temos um outro conceito que também precisa levar em consideração. O que acontece agora que o Covid já está começando a entrar num estado de platô, já estão voltando supostamente para uma normalidade, eu acho que isso tem questionamento, acho que tem que ser pensado com muito cuidado e carinho ainda. E mesmo assim, mesmo que voltasse tudo a abrir, eu devo parar de investir no digital? Não. Esse é o ponto. Não deixe de investir no digital e se transformar numa empresa digital. Legal. E a pergunta que eu selecionei foi: qual a estratégia para descobrir meus pontos fracos e fortes? Parabéns pelo conteúdo incrível, Diego e organizadores. Muito obrigado. Mas vamos lá, Diego, responde essa aí. Muito bom. Obrigado. Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Não passou o nome, só digitou. Não? É. Bom, como descobrir os pontos fortes e fracos de você mesmo, só pode sair de você mesmo. Você pode, num primeiro momento de investigação, ser sincero consigo e, no momento de autoobservação, descobrir aquilo que você realmente é bom ou não é. Use as ferramentas que estão disponíveis para você conseguir enumerar naquilo que você fez de bem e deu certo, aquilo que você não faz tão bem ou não tem prazer em fazer. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é: procure pessoas da sua confiança, mas que sejam diferentes de você, e numa conversa aberta, pergunte para eles. Você vai se surpreender com as respostas que vão vir, e pode ser que essas respostas ajudem você a entender de fato quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Muito legal, muito legal. Então, gente, a gente já está chegando ao final, né, do nosso webinar. Para mim, assim, é muito prazeroso participar de uma mesa de debate assim, um nível tão alto. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fomentar eventos como esses, né? Diego, muito obrigado pela disponibilidade, por você também ter aceitado participar do nosso bate-papo. André, é sempre uma honra e um prazer dividir eventos com você e com a SESC São Paulo. Diego, quer dar uma palavra final para a nossa audiência? Claro, claro. Primeiro, professor, muito obrigado pelo convite. André, parceiraço, trabalha junto com a gente também em diversos projetos. Então, já virou um amigo pessoal, ele sabe do que eu estou falando. E muito prazer de estar aqui com vocês, ouvindo cada pergunta, cada opinião. E posso dizer que estou sempre à disposição. Está aqui meus contatos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de conectar com as pessoas. Isso em nome do Diego Santos como pessoa, mas também como head de inovação da Nexus. O que eu posso dizer também é: se vocês tiverem projetos de tecnologia, precisarem de ajuda, nos procurem, estamos à disposição. Somos um grupo muito forte, somos um grupo que atende diversos tipos de clientes no mercado brasileiro de renome, temos diversos desafios, estamos 100% à disposição para ajudá-los. A Nexus, em nome da Nexus, a gente também agradece o convite e eu fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Legal. André, o espaço é todo seu, se você quiser falar. Claro, não, só tenho a agradecer aí ao Diego, a presença do Diego, a Mackenzie, professor, muito obrigado a todos. Cara, e a SESP aí está disponível para os empreendedores, quem precisar daí de uma mentoria também, pode entrar em contato aí tem um site aí foi colocado aí no bate-papo, e entrar em contato lá. E também, né, aproveitar, nós estamos com um hub agora também na sede da SESP, em que a gente está recebendo várias empresas de tecnologia como um coworking, cara. A gente montou um espaço lá bem legal e está disponível para todo mundo. Professor Fernando, muito obrigado, muito obrigado a Mackenzie, aí estamos juntos. Excelente. Queria agradecer também a equipe do Mac Soluções, né, do Mackenzie Soluções. Na verdade, o Mackenzie Soluções, junto com a SESP, que estão organizando, queria agradecer a equipe interna da SESP de São Paulo também. Sem sombra de dúvida, esses eventos, cada vez mais, a gente está conseguindo levar conhecimento de alta qualidade para a audiência. Então, eu fico muito satisfeito, queria agradecer bastante a equipe. E queria deixar um recado final para vocês, que o nosso próximo webinar ele já tem data, é no dia 29 de setembro, e assim, tem um tema que eu acho interessantíssimo, que é sobre a cultura data-driven, né? Você utiliza o seu negócio para potencializar os resultados. Então, esse é um tema que eu acho que é imperdível. Vocês já podem se inscrever.
Já tem link no chat, já está o link de inscrição para a próxima palestra, e também tem o link do Mackenzie Soluções, da Universidade e da sede de São Paulo. Eu vou ficando por aqui, então, gente. Foi um prazer enorme. Um grande abraço e até o próximo evento.